o consórcio que colocou o descondenado, amigo de ditador e corrupto de volta à presidência, eles estão dominando o Brasil. Queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Endireitei, a sua central de notícias e análises políticas sobre tudo o que ocorre no Brasil. No vídeo de hoje, veremos os comentários de Luiz Ernesto Lacombe, Ana Paula Henkel e Leandro Ruschel sobre a situação tarifária que o Brasil sofreu diante do desgoverno Lula. Desde já, peço para que você deixe nos comentários a seguinte frase: defenda o Brasil do PT. Vamos de vídeo. É possível ampliar a Lei Magnitsky para pseudo-jornalistas que apoiaram Alexandre na divulgação de fake news e ações contra a liberdade de expressão e censura? Aí eu vou deixar para a Ana e para o Leandro Ruschel, mas eu vou me adiantar, acho que não, né? O que a gente está na expectativa é que atinja Alexandre de Moraes, talvez outros ministros do STF, Paulo Gonet, procurador-geral da República, delegados da Polícia Federal, essa turma toda está sim na mira. O Lula, então, decidiu dobrar a aposta contra o governo americano e, em evento no Espírito Santo, o petista disse que o presidente Trump agiu com base em uma mentira e que os Estados Unidos deveriam ser taxados. O petista também debochou do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e disse que ele deve criar vergonha na cara. A coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, não sei das contas. É preciso essa gente criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara. Porque a coisa mais pequena de um homem é ele não ter caráter. Vocês viram ontem o filho dele na internet lendo uma carta. Ô Trump, sabe? Fala que você não vai taxar se meu pai não for preso. Que homem que é esse, gente? Que tipo de homem que é esse? Ana, começa você, jogue para o Ruschel, fique à vontade, porque tudo indica que a situação vai ficar pior e pior e pior. Aspas, a coisa mais pequena de um homem é o caráter, né? Então, olha, não vou falar nada, fecho aspas. Bom, para o Ruschel eu vou jogar a tal da reciprocidade, porque até na carta do Donald Trump ele menciona que a relação comercial com o Brasil não é recíproca há muito tempo. E aí os detalhes dos números, porque fatos são coisas teimosas, como disse John Adams, o segundo presidente dos Estados Unidos. Não adianta, você pode brigar comigo, com o mensageiro, não tem como brigar com números e com fatos. Então, vou deixar os números dessa tal reciprocidade do Lula para o Ruschel, porque é exatamente isso que o americano Donald Trump e os americanos estão pedindo. Agora, e aí ele fala, né, que o Donald Trump, essa tarifa de 50% no Brasil, que ele agiu com base em uma mentira. Então, isso eu vou passar para o Ruschel. Eu só queria responder a pergunta, Lacombe, do superchat da Isma Nogueira, que disse o seguinte: é possível ampliar a Lei Magnitsky para pseudo-jornalistas que apoiaram Alexandre na divulgação de fake news e ações contra a liberdade de expressão e censura? E aqui é importante falarmos mais uma vez que não é importante, não é possível ampliar, Isma, exatamente pelo mesmo motivo que Alexandre de Moraes tem um baita processo nas costas hoje na Flórida, pela sagrada liberdade de expressão nos Estados Unidos, aqui, ó, da primeira emenda. Então, aqui, jornalista pode falar mentira, pode exagerar. Aqui, a liberdade de expressão ela é quase absoluta.
E todos aqueles que falam no Brasil, mentira, lá você não pode xingar. Pode, aqui você pode xingar, aqui tem racismo, tem antissemitismo, porque o americano acredita que é no escurinho da sociedade, nas proibições, que as péssimas ideias do mundo, como racismo, como antissemitismo, é ali que elas se escondem, que é preciso deixar tudo aberto para que a própria sociedade entenda o que é ruim e rejeite aquilo à luz do dia. Então, a liberdade de expressão aqui, você só não pode dizer que você vai cometer alguma violência ou que você vai cometer algum ato. Eu vou colocar fogo na sua casa. Você pode falar isso. Agora, se você está falando isso com um maçarico e um tonel de gasolina na frente da casa, o perigo iminente de você cometer aquela violência física que saiu do campo da expressão, aí realmente não é protegido. Tem regras aqui, leis para calúnia, difamação? Tem, principalmente quando se trata de pessoas públicas. Mas não dá para ampliar a lei Magnitsky, porque jornalistas aqui eles podem falar o que eles quiserem e é assim a América. Cada um fala o que quiser e a verdade segue o seu caminho. O americano acredita nisso. E é exatamente por isso que Alexandre de Moraes tem esse processo, porque ele quis calar americanos ou residentes nos Estados Unidos em solo americano. Isso é muito importante nas discussões que nós temos hoje em casa, nas redes sociais. Porque o Donald Trump quer entrar na soberania brasileira. Não tem nada a ver com a justiça brasileira. É a liberdade de expressão da primeira emenda à Constituição que Alexandre de Moraes acha que tem jurisdição. Ou seja, ele quis calar americanos e residentes dos Estados Unidos em solo americano. E isso é visto como um atentado também aos direitos humanos, já que esses direitos, a liberdade de peticionar, de orar, de reclamar do governo, de se reunir, essas liberdades, essas proteções, elas estão salvaguardadas na primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos. Isso volta para a Carta, para a Declaração de Independência, e isso remete ao quê? Direitos inalienáveis dados pelo Criador. Ou seja, nenhum governante, nenhum Congresso tem o direito de suprimir esses direitos protegidos que os americanos acham. São dados, e são de fato, são dados pelo Criador, e o Congresso e ninguém podem fazer leis para suprimir esses direitos, principalmente o de expressão. A gente tem que lembrar, né, Ana, que esses direitos também estão na Constituição brasileira. É uma cláusula pétrea, né, o direito à expressão. Infelizmente, não está sendo respeitado, mas na Constituição brasileira a gente também tem esse direito. Né? Mas, inclusive, essa questão está na carta do Trump, dizendo que esse direito dos americanos não foram respeitados pela justiça brasileira. Né? Então, ele coloca essa questão de soberania, só que um ataque à soberania da justiça americana, que, inclusive, já foi reconhecida pela primeira decisão judicial contra o ministro, naquele processo do Rumble e da empresa de mídia do Trump, dizendo que aquelas decisões não eram válidas porque não seguiam os trâmites legais, né, dos acordos entre Brasil e Estados Unidos, e, portanto, ela nem reconhecia aquelas decisões contra qualquer empresa americana ou qualquer pessoa que estivesse nos Estados Unidos. O que eu não entendo, de verdade, Lacombe e Ruschel, é como a direita no Brasil ainda atira no próprio pé, queimando o Tarcísio, o Bolsonaro, o Nicolas, o Marcel Van Hatten. É impressionante como, se você não reza uma cartilha absolutamente cega ou para o Tarcísio ou para o Bolsonaro, você está cancelado. Você tem 1000 adjetivos para você. O Tarcísio já cansou de aparecer do lado do presidente Bolsonaro, de dizer que o presidente Bolsonaro é absolutamente tudo para ele, que ele vai seguir o caminho que o presidente Bolsonaro falar.
E aí, se você fala isso, aí você vira você vira do clã Bolsonaro cego, absurdo. Eu realmente, Lacombe, eu não entendo, às vezes, essa confusão que a direita arruma, porque nós que estamos aqui nos Estados Unidos, eu estou aqui há mais de 15 anos, o ano passado, a eleição do Donald Trump foi o ápice da união de muita gente que pensava diferente, no sentido de tinha os mesmos princípios. Não estou falando de gente vendida, não, que uma hora faz isso, outra hora faz aquilo e vai de acordo com a biruta do aeroporto para onde o vento aponta e para onde o vento está mais forte. Estou dizendo aquelas pessoas que não negociaram os princípios de dizer abertamente que o PT é um lixo, que o Foro de São Paulo é um câncer para a América do Sul, para a América Latina, para o Brasil. Essas pessoas que entenderam que votar no presidente Bolsonaro, muitos votaram pela proposta do presidente Bolsonaro, muitos votaram pela proposta do Paulo Guedes e muitos votaram pela proposta contra o PT. Essas pessoas, elas existiram aqui nos Estados Unidos em 2024, dentro do contexto da eleição americana. O que foram os 4 anos de Joe Biden? Foi a América no chão, a América de joelhos para a cultura woke, para a máfia do cancelamento, para aquela tortura mental que nós vivemos aqui durante 4 anos, crianças doutrinadas, agenda LGBTQIA+, e racismo por toda parte, e morte à América dentro da América, bandeira sendo queimada, policiais sendo demonizados, homens que podem competir com mulheres. O que aconteceu? Era tudo tão mais grave que os americanos de bem, que sabiam que aquilo era um câncer que mataria a América de dentro para fora, que já estava quase chegando em metástase, eles disseram: é aqui que nós vamos fincar a nossa bandeira para salvar a América. Eu vou votar no presidente Donald Trump, não gosto, discordo, mas eu preciso dele para que os meus objetivos sejam conquistados. Então, perdoem-me aqui o desabafo, é que eu acho que todos podem contribuir para que nós consigamos voltar a sonhar de novo com algum progresso, para que nós possamos voltar a falar das urnas eletrônicas. Ou virou um tabu, a gente não pode mais falar, é crime hediondo. Então nós precisamos de todos, eu realmente não entendo. Aqueles que ficam falando Bolsonaro foi covarde, ou que o Tarcísio é isso, o Nicolas aquilo, o Van Hatten aquilo, o Geyer... Nós precisamos de todos. Porque o PT, o consórcio do PT, o consórcio que colocou o descondenado, amigo de ditador e corrupto de volta à presidência, eles estão dominando o Brasil. Então, para mim, que tem que lavar roupa suja nos bastidores. Não tem roupa suja agora. Agora a roupa suja se chama PT. É isso. O Brasil não dá mais. Nós mostramos um compilado aqui do Lula. Meu Deus do céu, se aquilo não é uma estratégia perfeita, incisiva, bem pensada para acabar com a relação que nós temos com a América, com os pilares do Ocidente, eu não sei mais o que é. Então, eu acho que é hora da gente discordar do Tarcísio, falar, realmente, acho que ele poderia ter sido incisivo, mas Lacombe Ruxo, da maneira que eu vejo nas redes sociais ultimamente, um fogo cruzado nas pessoas que têm discordâncias, que têm pontos diferentes. Ronald Reagan sempre falava, se eu concordo 80% com uma pessoa, essa pessoa é um aliado e não 20% um traidor. Então, eu acho que se nós queremos mesmo que esse regime ditatorial do Alexandre de Moraes caia por terra, é preciso reconsiderar esse poder todo que muita gente começou a achar que tem nas redes sociais de sair falando, porque uma vez ali
Eles vão usar contra a gente, contra o Brasil, a gente que eu falo Brasil, ali na frente. Eu acho que é hora do inimigo em comum, como os americanos fizeram em novembro de 2024. Nós temos um inimigo comum, que é essa esquerda radical infiltrada na Casa Branca hoje. O comentário de Ana Paula Henkel é para aplaudir de pé. Ela tocou num ponto importante onde a direita no Brasil é desorganizada e briga por qualquer coisa, inclusive por ego e protagonismo. Eu achei impecável este comentário de Ana Paula Henkel e você? Me conte aqui embaixo nos comentários o que você achou. Meu nome é Vitor Moreira, deixe o seu like no vídeo para que ele possa ser recomendado no YouTube. Um forte abraço e até o próximo vídeo.